Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Viver de Renda canal no Instagram e o nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês não análises nem recomendação de ações, mas aqui eu passo a minha experiência, as coisas que eu aprendi ao longo de 30 anos trabalhando para grandes empresas do Brasil e do exterior, convivendo com o universo corporativo e mais 15 anos investindo na Bolsa. Erros e acertos. E é isso que eu passo aqui para vocês gratuitamente. Já são mais de 460 vídeos publicados aqui no canal. Maratone todos. Não deixe de assistir um único vídeo sequer, porque diante de tanto conteúdo, é importante que você acompanhe o raciocínio que a gente vem aqui divulgando desde o início. Para entender muitas das coisas que eu falo hoje, é necessário que você já tenha visto os vídeos anteriores. Portanto, é importante ir lá no passado, em julho de 2020, e começar desde então a maratonar os vídeos e entendendo a lógica das estratégias, dos comentários que eu compartilho aqui com vocês. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos relacionados à Oi. E eu começo dizendo que eu tenho como, vamos dizer assim, projeção conservadora, dois cenários. Falei isso no final de semana passado. Eu trabalho com dois cenários que eu julgo que são conservadores. E nesses dois cenários eu coloco o preço da ação da Oi em R$ 5,00, que também o banco UBS já projetou esse valor, e R$ 7,00. A diferença de um cenário para o outro é apenas uma atualização patrimonial e a incorporação do volume de investimentos, que obviamente vai se traduzir em receita, em aumento de faturamento e também em aumento de fibra instalada e acaba gerando uma variação patrimonial. Então, esses são os dois cenários que eu trabalho, a R$ 5,00 a ação e a R$ 7,00. Em quanto tempo isso vai acontecer? Imprevisível. A gente não consegue fixar, determinar o tempo e nenhuma ação, isso é plausível, né? Nós não temos bola de cristal, não fazemos profecias, né? Não temos esses dons espirituais. Portanto, o que nós podemos fazer é tão e simplesmente traçar cenários. Cenários são possibilidades, eles podem acontecer ou não, em mais tempo ou em menos tempo, mas são cenários. Existem justificativas que norteiam a nossa formulação de raciocínio, né? Então é isso importante deixar claro. Quando o mercado entender, o preço da ação subirá. Essa é a questão. Nós estamos vivendo uma transformação. Aquela velha Oi está morrendo, está deixando de existir. Ela sairá da recuperação judicial como uma nova empresa. Aquela empresa de telecom não existirá mais. O que surgirá após a recuperação judicial? Uma nova empresa focada em dois negócios, em duas atividades centrais. A primeira, infraestrutura de fibra ótica. Esse é o negócio da Oi. O outro negócio, tecnologia. Então a Oi precisará deixar de ser avaliada enquanto empresa de telecom, que é o que norteia suas avaliações até aqui, terá que deixar de ser avaliada enquanto empresa em recuperação judicial, que é o que norteia sua avaliação até aqui, e passará a ser avaliada como uma empresa que deixou de estar em recuperação judicial, que não corre mais riscos de falir e que se posicionou em dois negócios que são estratégicos para o futuro, tecnologia e infraestrutura de fibra ótica. É assim que o mercado passará a olhar a Oi. Em quanto tempo, aí a gente não pode precificar esse time, quando é que ele acontece, mas ele tende a acontecer. Por que eu digo isso? Pela experiência que eu tenho de consultor e de investidor. Simples assim, não tem outra justificativa que não seja a experiência, entendeu? De ter vivido e ter aprendido alguma coisa no ambiente corporativo e no ambiente dos investimentos. Então, fiquemos observando. Agora, será apenas o valor de mercado de uma empresa que é determinante na construção do preço do ativo? Não. Existem outros fatores que nós poderemos
compor cenários mais otimistas, ou seja, ver a ação além desses R$ 7. Que cenários seriam esses? A própria percepção do mercado de que a empresa não é mais uma empresa de telecom, que ela é uma empresa de infraestrutura de fibra e uma empresa de tecnologia. Ao mercado entender isso, os múltiplos para avaliação e precificação do preço já serão diferentes, serão maiores. Então esse é um componente. Outro componente que nós podemos utilizar para traçar cenários, olhar o fluxo de caixa projetado, começar a verificar o que é o fluxo de caixa projetado da empresa para os próximos 5 anos, para os próximos 8 anos, e aí a gente pode trazer isso a valor presente e dimensionar o impacto que isso pode ter no preço da ação. Esse é um outro modo da gente analisar. E ainda temos aí para frente, provavelmente em 2024, 2025, um IPO da Infraco, que vai fazer uma nova rodada de captação de recursos, né? Que vai ao mercado, provavelmente na Nasdaq, nos Estados Unidos, levantar dólares. Quantos dólares, bilhões de dólares poderão ser levantados nessa captação? Não sabemos. Imaginemos que seja algo significativo, né? Que incorpore pelo menos aí, sei lá, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares ao caixa da Infraco. Será que isso é viável? Não sei. Então, temos muitas perguntas, mas tudo isso são agregadores para um pensar de redimensionamento de preço ao longo do caminho. Importante é o quê? Continuar estudando a empresa, continuar estudando o que a gestão está fazendo. Isso é fundamental para termos a tranquilidade de entender que a nossa escolha está sendo pautada em coisas sérias e não em oba-oba, em ruído, entendeu? É isso que é fundamental. Temos aí um componente interessante, que é agora o leilão do 7 de julho. Né? Esse leilão ele marca provavelmente a entrada em definitivo do BTG como sócio da Oi. Né? Essa entrada, para mim, é altamente significativa, porque o BTG costuma dobrar o seu investimento em 4 anos. Então, se estamos falando aí de que essa Infraco hoje vale em torno de 22,3 bilhões de reais em valor de mercado, se isso dobra em 4 anos, nós estaremos pensando na Infraco na casa de 44,6 bilhões de reais em 4 anos, entendeu? Então, fiquemos atentos a essa grife, a essa empresa de sucesso em gestão e fazer crescer investimentos, porque está entrando aí. Outro componente extremamente importante são as pessoas. Rodrigo Abreu, excelente trabalho que ele vem fazendo com a sua equipe de alto nível, está conseguindo transformar a empresa. Agora ele ainda agrega mais valor, porque ele vai ter a expertise do André Esteves enquanto pessoa de investimento e a equipe sênior do BTG ajudando a valorizar cada vez mais o investimento da empresa. E teremos também o Amos Genish, que vai acumular aí provavelmente a presidência do Conselho de Administração da Infraco, isso já está definido, mas é possível também que ele acumule no curto prazo a presidência executiva, né? Ele vai ser o CEO provavelmente no curto prazo da Infraco também. E é uma pessoa que criou a GVT, se transformou num bilionário, já ocupou cargos de liderança, né? Na Francesa Vivendi, na Itália Telecom, na própria Telefônica Vivo. Então, uma pessoa extremamente considerada e respeitada no mundo empresarial, no mundo da tecnologia, no mundo dos investimentos. É outra grife, é outra marca que se agrega de valor nessa equação. Se a gente não consegue entender isso, a Oi não pode ser um investimento para você. Isso só pode ter algum significado para as pessoas que entendem o valor devido disso tudo que eu estou falando e entende que isso, de fato, são elementos para a transformação da empresa.
Então, aqui a gente não pode estar discutindo paixão, porque tem aqueles que são apaixonados pela Oi e aqueles que odeiam a Oi. Então, a gente não pode estar discutindo paixão e ódios, né, sentimentos difusos. A gente precisa pautar a nossa análise apenas nas coisas que fazem sentido e que tem alguma real importância e valor, né? Em sendo assim, foquemos, né, na empresa, foquemos no que está sendo feito, foquemos na liderança, foquemos nos resultados, apenas nisso. E se a pessoa não se convence, não é obrigada a investir na Oi, óbvio que não é obrigado. Se convence de que tudo isso faz muito sentido e que tudo isso é revolucionário, é transformador, é agregador de valor, ótimo. Então, mantenha a calma, a serenidade, a tranquilidade e deixe o tempo passar. Porque para essa equação funcionar é preciso também tempo para que a coisa aconteça, certo? Queria também fazer alguns comentários de alguns contatos que eu tive essa semana com o canal de relação com os investidores. Já estimulei vocês aqui a fazerem isso por hábito, né? Sempre que tivermos a necessidade de confirmar alguma coisa, alguém nos pergunta algo que a gente afirma e de repente diz, eu acho que isso não está certo, eu enxergo isso de outro modo. Na dúvida, procura a empresa para ter certezas, para, se for necessário, corrigir algum aspecto do que a gente falou. Então, o entendimento deve ser sempre buscado junto ao canal de relação com os investidores. Tenho feito isso já há cerca de 5, 6 meses e sempre sou muito atendido, sempre sou muito bem atendido pelo canal de relação com os investidores, entendeu? Então, eu recomendo que todo investidor que tiver dúvidas bata na porta do RI da Oi. Então, algumas questões que eu queria compartilhar com vocês, que eu já comentei em outros vídeos, mas que eu gostaria de reforçar porque eu tive contato com eles recentemente. Então, sobre a questão de ações que apareceram na tesouraria, que algumas pessoas ficaram dizendo que a Oi estava comprando ações. Negativo, não tem nada de Oi comprando ações. São as ações da Telemar, que foi integrada, né, ela foi incorporada pela Oi S.A. e como a Telemar possuía um acordo com a Ferro, que é a portuguesa, a antiga Portugal Telecom, essas ações, existiam ações da Telemar em garantia a um acordo feito com a Ferro de negociação de dívida. E aí o que é que acontece? Como a Telemar foi incorporada pela Oi S.A., as ações que eram da Telemar desapareceram e foram criadas ações na mesma proporção pela Oi S.A. e que estão em tesouraria como uma garantia pela operação. Nada mais além disso. Então, cuidado com boatos, cuidado com disse-me-disse, cuidado com conclusões precipitadas. O bom investidor não conclui nada no oba-oba, no boato, não toma decisões precipitadas, ele procura estudar, que o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona e a precipitação no mundo financeiro é o caminho da destruição, então não se precipite. Use muito a calma e a serenidade em tudo que você faz na vida e, sobretudo, no mundo dos investimentos. Uma outra coisa que eu queria responder também, comentar com vocês, que foi um contato com eles, é sobre a questão da dinâmica, né, da Infraco com a Oi. Então, eles me colocaram, olha, Clóvis, a Oi já inicia as operações da Infraco sendo a sua maior cliente. Então, a Oi, a Infraco nasce já tendo na Oi a sua maior cliente, a sua maior demandadora de infraestrutura de fibra. Mas não existem impeditivos algum para que a Infraco atenda também outros provedores de banda larga, para que esses outros provedores como TIM, Vivo, Claro e outros tantos regionais possam utilizar a infraestrutura de fibra neutra da Infraco. Então, essa é uma outra questão que precisa estar clara, né? Então, a Infraco nasce já tendo a Oi como a sua principal cliente, mas ela estará atendendo todas as outras empresas que quiserem contratar a sua infraestrutura de fibra ótica, certo?
Um outro ponto que eles me responderam, né, no contato essa semana é a Cliente Co, que é a Oi, né, a Cliente Co, que é a Oi, ela, assim como outras tantas operadoras de fibra, né, poderão vender o serviço para o cliente final. Então, a Oi Cliente e as outras operadoras de fibra poderão vender o serviço para o cliente final. A Infraco não atende o cliente final. Então é importante isso estar muito claro, gente, não ter confusão sobre isso. A Infraco não atende o cliente final, certo? Ponto. Para não ter dúvida, a Infraco não atende o cliente final, ou seja, a Infraco não atende as pessoas da porta da casa para dentro. A Infraco não atende as empresas da porta da empresa para dentro. Quem faz esse atendimento? A Oi Cliente e as outras operadoras também, entendeu? Então, apenas as empresas prestadoras deste serviço é que farão isso. A Infraco não atende o cliente final. Ponto. Isso é importante entender, porque o que a Infraco está fazendo é disponibilizando a infraestrutura de fibra e será remunerada por isso, pela Oi Cliente, que é seu maior cliente, e por outras empresas, Vivo, TIM, Claro e tantas outras operadoras regionais. Então é essa dinâmica que a gente precisa entender, né? E quem faz a passagem da fibra da Infraco, quem faz a instalação da fibra da Infraco, passa no cabeamento na rua, quem dá manutenção, quem faz o projeto da expansão de fibra, a Serede. Serede, que é uma empresa 100% Oi e que já está atendendo a Infraco, vai continuar atendendo a Infraco e vai atender também outras operadoras que tenham necessidade de contratar os serviços da Serede, como TIM, Vivo e Claro, entendeu? Então isso é importante entender essa outra dinâmica que existe, ou seja, a Infraco contrata serviços da Serede na parte de obras para passar o cabeamento, é remunerada a Serede por isso, a Infraco disponibiliza sua estrutura de fibra para a Oi Cliente, que paga por isso, e a Oi Cliente vende ao cliente final, pessoa física e jurídica, os pacotes de conectividade. Ponto. Dentro da infraestrutura, dentro da área, dentro da empresa Infraco, 42% Oi, 58% ajustado, né? 58% BTG. Então é isso. Essa é a dinâmica do jogo. É um jogo de ganha-ganha. Então, quem consegue enxergar que isso é um jogo de perda, desculpa, eu vou respeitar, mas eu não concordo, entendeu? Para mim isso é um jogo ganha-ganha. Ah, poderia ser melhor, até poderia, se a Oi não fosse uma empresa em recuperação judicial. Porque tudo para uma empresa em recuperação judicial é mais difícil, entendeu? Porque existe um componente de risco ainda associado a uma empresa em recuperação judicial. Uma outra coisa importante de lembrar, todas as autorizações, as permissões para exploração dos serviços dados pela Anatel e pelo CAD são para a Oi, entendeu? Ela carrega essas autorizações para a Infraco, mas não são do BTG, são da Oi. Isso é uma outra coisa para entender. Então a Oi, ela é um elemento chave na estratégia da Infraco. A Infraco não existe sem a Oi. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, deixa o like se o conteúdo foi bom para você, compartilhe porque isso é importante para o YouTube divulgar para mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.